Toda cura para todo mal. Este é o título do novo CD da banda mineira Pato Fu, que marca presença no Sempre um Papo desta semana. Em entrevista gravada no Centro Cultural da Caixa, em Brasília, Fernanda, John e Ricardo falam sobre a trajetória da banda e a produção do novo disco, resultado de 3 anos de pesquisa e muito trabalho. Você confere agora Pato Fu no Sempre um Papo. A gente não queria começar fazendo uma palestra para vocês ou qualquer coisa parecida. Das outras vezes que a gente participou do Sempre um Papo em Belo Horizonte, que desde 97 a gente é assíduo desse bate-papo, a gente sempre abriu o microfone de cara, assim, porque acho que as coisas mais interessantes elas vêm das perguntas de vocês. Se eu for falar genericamente sobre o disco, provavelmente vou repetir um monte de coisa que vocês já leram nos jornais, que a cobertura daqui foi bem bacana sobre o disco. Então, eu queria convidar quem for o primeiro animado a fazer a pergunta. Os trabalhos estão abertos. Gente, façam suas apostas. Peço a vocês, como o programa é gravado, para se dirigirem até os microfones na lateral, tá? Não fazer pergunta do próprio local, não, porque é gravada, é bacana, aí todo mundo escuta. Tá ok? Por favor? Olha, eu não espero que aconteça igual em Belo Horizonte. Ontem a gente abriu o microfone para as perguntas, as pessoas ficaram intimidadas, depois foi uma loucura parar. Então, vamos tomar coragem agora, vamos perguntar, tá bom? Por favor, todo mundo dirige seus microfones que estão nas laterais. Os interessados, ok? Eu só queria, né, esqueci de falar, que a gente está muito contente de retornar a Brasília depois de alguns anos, né? Muito bom. Bom, eu queria primeiro colocar assim que, pô, Pato Fu, vocês, tipo, tem momentos marcantes na nossa vida, sabe? Vocês marcam época pra gente, sabe? Eu, assim, todos os meus amigos, a gente tava falando disso mesmo agora. E eu queria saber o porquê do nome do CD, Toda Cura para Todo Mal. Assim, o que tem no CD, assim, pelo nome? Você vê que todo mundo olha pra mim com aquela cara aí. É culpa da mente doentia do Jonildo. É um verso de uma das músicas, né? Da música La 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 Iê Iê. E... Desculpa, né? Eu venho com esses nomes. Toda Cura para Todo Mal é um verso dessa música. E eu acho que ele, mais uma vez, é um título de disco que diz que a gente faz de tudo. A gente faz música muito variada, assim como o primeiro já era assim, Rota Music de Liquidificapum. Era um nome que já significava, era um rótulo de música misturada, de música de várias vertentes, assim. Esse também é. Esse eu acho que esse nome tem uma piada interna nele, assim, que é o seguinte, ele parece um nome denso, assim, meio pomposo demais, assim, sério pra caramba. Só que o verso que segue esse verso dentro da música é Toda Cura para Todo Mal está no hipoglós metiolato sorrisal. Isso, eu acho que esses contrastes, assim, são a nossa especialidade. É o que a gente faz desde o primeiro disco. E a gente, na verdade, está se repetindo, fazendo esse nome aí, eu acho. Ah, mas é bom, né? É bom, eu acho que é bom. Olá. Tá. Eu queria perguntar o seguinte, no Ruído Rosa, um CD que eu ouço incansavelmente, assim, porque eu sou apaixonado por todas as letras e canções, eu senti uma certa melancolia em certas músicas, assim. Eu queria saber se nesse novo CD tem alguma influência do Ruído Rosa. Inclusive, teve ruídos proporcionais que vocês colocaram, achei bem interessante. Eu queria saber se tem alguma influência ou um CD completamente diferente do anterior. Acho que todo disco é uma evolução do que a gente tem feito, assim. O Ruído Rosa também é um disco que a gente gosta muito. Acho que a gente gosta mais do que o disco ao vivo. O disco ao vivo, por mais que a gente tenha tentado fazer uma leitura criativa, né, das músicas, ele é uma revisão da obra e fica aquela vontade de colocar mais músicas novas. Só tem 4 ali no MTV ao vivo. E eu acho que esse intervalo que a gente teve entre o Ruído Rosa e o Toda Cura trouxe para a gente um pouco mais de entendimento, primeiro, da nossa forma de trabalho, já que a gente bancou a gravação no nosso estúdio, a gente aprendeu a se gravar, a se autoproduzir cada vez mais. E esses anos todos que se passaram fazem com que a gente tente melhorar como compositor, principalmente o John e o Ricardo, já que eu não tenho nenhuma composição nesse disco, mas todos nós assim colaboramos muito para que a obra toda ficasse completa com a aprovação de todos nós. Então, acho que assim tem
músicas no Ruído Rosa que talvez encontrem um par no Toda Cura, né? Acho que Agridoce faz um pouco de par com Ninguém. Talvez o faça par com Day After Day, né? De certa forma. Então, eu acho que ali o Pato Fu, em todos os discos, tem uma evolução do tipo de trabalho que faz, mas a essência da banda continua, né? Eu espero que as pessoas gostem dessas novas coisinhas que a gente vem colocando ao longo dos anos. Oi, meu nome é Paulo. São duas perguntas bem específicas. Uma do contato do Pato Fu com o Clã, né, que é a banda portuguesa, que eu tive um contato bem recente, assim, ouvindo a música, aquela H2 Homem, que é do Arnaldo Antunes, cantada pela Manuela, que é muito boa. E eu perguntava, ninguém mais conhecia, ninguém ouvia falar do Clã. E aí a Manuela, com a voz linda na música de vocês, quer saber qual foi o contato. E a outra é uma pergunta, assim, na parte das letras. Eu queria saber se é viagem ou realmente as letras são todas críticas, bem sutis e irônicas, ou não são bobinhas como parecem. Assim. Eu acho que elas não parecem bobas, não, cara. Não, acho que as minhas letras elas têm essa leitura bem variada. Aliás, eu tento fazer isso meio que intencionalmente, assim, que a música pop ela pode ser usada, ela pode ser aproveitada ou de uma maneira bem rasteira, como pura diversão, mas eu tento fazer as coisas de maneira que se você se debruçar um pouco sobre aquilo ali, tem alguma substância mais. Então, eu não sei se eu sou bem sucedido nisso, mas o que acontece é que sim, tem o La 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 Ye Ye, por exemplo, é uma música em termos de ritmo, eu acho que é uma das coisas mais divertidas que a gente já fez, assim, é dançante e tal, mas eu acho que é uma das minhas letras mais ácidas. É uma das coisas... E talvez, se a pessoa estiver só no meio da festa, a letra ácida não vai atrapalhar, porque o som é bem divertido. Mas se a pessoa estiver fora da festa, eu espero que o ritmo divertido não atrapalhe a compreensão da letra também. E sobre a Manuela, foi através de um e-mail de um jornalista português chamado Pedro Salgado, lá de Lisboa. Ele me mandou um e-mail no final de 2002, falando que ouviu o nosso disco ao vivo, o MTV ao vivo, porque a gente nunca se apresentou em Portugal, embora os discos sejam encontrados lá. Só que parece que esse lançamento de 10 anos de carreira, como veio junto com o DVD, teve um pouquinho mais de atenção por parte da imprensa lá. Aí ele comentou no mesmo e-mail que tinha gostado e que tinha uma banda no Porto muito parecida com a nossa proposta, assim, inclusive proposta de vida. Eu não entendi, que ele leu alguma coisa nas letras deles e nossa, assim, e claro, manda para mim um MP3 para eu conhecer. Aí ele me mandou um MP3 da música Problema de Expressão. Não sei se você já conhece, se puder, é muito boa. E aí eu realmente vi que tem muita coisa semelhante, assim, o timbre de voz da Manuela, em alguns momentos lembra, em alguns momentos, o meu, e procurando ouvir os CDs, eu realmente me apaixonei pela banda. E é curioso que a música brasileira tem muita visibilidade lá, e aqui a gente pouco sabe, né, dos artistas, principalmente essa veia pop rock. A gente conhece aqui fado, essas coisas que são clássicas do Portugal. Padre Deus, o Pedro Abrunhosa, acho que é desse segmento é o que acaba aparecendo mais, mas o Clã é totalmente desconhecido aqui. E a gente teve a oportunidade de ir a Portugal em férias, eu e John, e através como se chama? A Isabel Pontes, que é a gerente manager deles lá, marcamos um encontro, um jantar. E aí, no encontro, a gente descobriu várias coisas. Realmente, a gente tinha uma afinidade pessoal, uma afinidade de vida. Depois que eu fui entender qual era, que a Manuela ela é casada com o Helder, que é o guitarrista e o principal compositor da banda. E eles têm um estúdio em casa, como a gente tem, e que no jantar, assim, estava em Portugal, tinha que beber vinho, claro. Aí a gente falou, vou beber só uma tacinha. Ela, eu também vou beber só uma tacinha. Mas por que você não está em férias? Não, porque eu estou esperando o neném. Aí ela, eu também. Eu falei, quantos meses? Eu estava com 2, ela 3. Falei, muita coincidência. E os nomes, né? Se for menina, vai ser Nara. Falei, se for menina, vai ser Nina.
Eu não acredito nisso, é muita coincidência. Então foi um jantar muito gostoso, a gente deixou os discos do Patofu com eles e a gente ainda andou por Portugal por mais 10 dias. No final desses 10 dias, ela e Helder nos ligaram que queriam nos encontrar de novo, porque tinham gostado muito do Patofu, assim como a gente tinha gostado do Clã. E aí chamaram o John para fazer uma letra do disco Rosa Carne. E a gente tem um disco chamado Ruído Rosa. E o John fez a letra, então, da música Carrossel dos Esquisitos, que até tocou bastante lá em Portugal. E a gente, retribuindo a gentileza nessa troca de figurinhas, e porque realmente somos fãs da banda, convidamos a Manuela para gravar uma faixa do CD. E, mais uma vez, a internet ajudou, porque ela já tinha retomado a carreira dela lá em Portugal, fazendo vários shows, tudo, e a gente estava entrando em processo de construção desse nosso disco. A gente não teria a oportunidade de fazer shows juntos, nem o Patofu lá em Portugal, nem ela vir ao Brasil. Então, pela internet também foi o MP3 do Boa Noite Brasil para ela gostou muito da música, e gravou lá no Porto e mandou a voz dela só para a gente, e aí está registrado. E a gente espera que isso seja um começo dessa relação da música pop nova portuguesa com a música feita aqui no Brasil. Porque tem coisas muito boas lá e é meio que absurdo, né? Tá certo que não é tão fácil assim entender o português de Portugal cantado assim, né? A primeira audição assim. Mas como eles acolhem com tanto carinho a nossa música lá, acho totalmente possível e tem qualidade para vir aqui para o Brasil. O próximo passo é que as bandas façam shows juntas. Desse novo disco, qual foi a música que vocês... Qual a letra da música que vocês mais gostaram? Cada um tem uma, né? Talvez. Cara, essa é uma pergunta das mais difíceis. Eu não sei. É a minha resposta. Ô, Ricardo, ajuda? Eu também não sei. Não, eu gosto das que me deram mais trabalho, as que são historinhas. Boa Noite Brasil e No Aeroporto. Elas são músicas de historinhas, assim, são meio cinematográficas. Tem um roteiro, tem começo, meio e fim. Elas são mais difíceis de fazer, porque não é tão difícil você escrever uma história, mas é difícil você adaptar ela dentro de uma música, com formato de música, assim, tal. E eu gosto dessas. Eu gosto de Agridoce, da letra da música, minha música preferida do disco. Duas questões sobre as letras. A primeira é sobre o aspecto lírico. Tem um momento da banda que as letras são, as pessoas até entendem como desconexas ou frases jogadas, mais difíceis de entender. E um outro momento, acho que até depois do TV de Cachorro, que tem a questão da audiência do próprio disco, né, a exposição que teve e tudo mais, que as letras começam a ter uma narrativa e serem mais inteligíveis. Então, eu quero saber sobre esse processo e também incidindo sobre as letras, a questão dos covers, que a releitura de uma letra de um outro artista, que sempre esteve muito presente no trabalho de vocês. Uhum. Bom, é verdade. No início, as minhas letras eram muito mais... eu fazia de um modo mais automático, assim, porque, na verdade, a gente tem aquela agenda que eu vou anotando ideias, e eu simplesmente pegava todas as ideias e punha dentro de uma música. Não me importava muito se aquilo não estava fazendo um sentido como a letra do início ao fim. Era mais uma questão de uma desculpa para ter uma música. E às vezes eram até bons versos, mas realmente eles não fazem o menor sentido junto, um do outro não fazem sentido, assim. Mas dentro de uma música fazem, porque música pop é isso mesmo, né? Você fala uma frase aqui, cada um vai achar que eu estou querendo dizer uma coisa diferente, por menos sentido original que tenha. Só que depois eu fui percebendo que nenhum dos meus letristas favoritos era assim. Eu não gostava de mim. Se eu não fosse eu mesmo, eu não me admiraria como letrista. Isso fez algum sentido? Por exemplo, eu adoro Elvis Costello, Suzane Vega, aqui no Brasil, sei lá, Chico Buarque. São uns caras que escrevem historinhas, assim. Eu falo, nossa, isso aí é muito bom. Aí eu comecei a tentar fazer isso também. E é parte da minha evolução, assim. E isso
aconteceu junto com uma evolução no som também. Eu acho que o som ficou mais inteligível também e ao mesmo tempo, as pessoas se acostumaram um pouco também com a nossa sonoridade e com as minhas letras. Qual que era a segunda Rick, pergunta? fala um pouquinho aí, gasta um pouquinho a voz. Qual que era a segunda pergunta mesmo? Sobre as releituras. Covers. Eu acho que, bom, quando o Pato Fu começou, a gente tinha, eu lembro claramente, assim, o John tinha assistido um show do Mano Negra e ele chegou muito impressionado na loja, que ele era dono e eu o vendedor, me contando esse show. Cara, eu assisti um show de uma banda que eu não conhecia nada, não entendia nada que eles estavam cantando, praticamente quando eles cantavam em francês ou estavam cantando em espanhol, era uma banda que misturava, o Mano Negra cantava em inglês, francês, espanhol, e ele chegou muito impressionado com o impacto do show. Performance. E daí pra frente a gente começou a procurar também levar essa performance pro show. Tanto que o primeiro show que eu fiz, eu rolei no chão, quebrei copo, fiz uma palhaçada, não me rendeu nada, não fomos chamados para tocar nessa festa de novo, mas eu tentei, né? E a gente procura fazer essas releituras principalmente por isso, para trazer no início, era isso, trazer para o show alguma coisa na memória de cada um. Vocês poderiam nunca ter assistido o Pato Fu, a gente entrava cantando Sítio do Capão Amarelo, todo mundo dá um sorriso. Por quê? Porque todo mundo lembra um pouco disso, está na memória, no subconsciente. Na época nem estava sendo exibido. Não estava sendo exibido nessa época. Então a gente, teoricamente, era isso, basicamente era isso, procurar trazer para o show alguma coisa que puxasse da memória das pessoas, aquele momento que o show começasse a ficar chato, porque eu não conheço a banda é estranha, Wake me, Mabel, beleza, todo mundo dança, e a coisa rolava suave. Eu acho que, a princípio, era isso. É que o cover, muitas vezes, ele é o truque sujo, né? Tipo, você bota um cover no meio do show, fica todo mundo feliz, todo mundo conhece a música e tal. Mas a gente tentava fazer esse truque sujo mais limpinho um pouquinho. A gente fazia um arranjo muito absurdo de uma música, tipo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A escolha já era absurda. Ou seja, a gente não estaria... Aquilo ali era, início dos anos 90. As bandas covers estavam tocando, sei lá, Paralamas. Isso é o cover clássico, assim. Você toca aquilo que é sucesso no momento para ver se o seu show fica mais animado um pouco. Toca na rádio, né? Eu acho isso uma fria. Você faz isso, na mesma hora o grau de identidade que a sua banda tem só cai, assim, porque as pessoas começam a não identificar mais o som da sua banda. É um cover do Paralamas, um cover de seja lá quem for. E a gente usava esses covers de músicas que ninguém esperaria, e isso ficava legal, ficava divertido, a gente punha nos discos também. É mais uma solução de show que a gente tinha que acabava indo para o disco. Nesse disco não tem realmente nenhuma regravação, mas, por outro lado, há vários projetos saindo com releituras nossas. Assim, não, né? O mais recente, acho que acaba de sair, é a trilha do filme A Pessoa é para o que Nasce, do Roberto Berliner, que conta a história das 3 irmãs cegas lá de Campina Grande, que é um filme, não sei se está passando aqui, tá? Já? Vai entrar, né? Em breve. Excelente. Já passou? Se voltar, então, ou se sair em DVD, eu recomendo assistir, porque é bem legal. E, então, tem um CD que são as músicas cantadas por elas e outras que são as músicas delas por outros artistas. Aí tem Otto, Lenine, Paralamas, Mombojó, Benegão, um bocado de gente, Lula Queiroga, é bem interessante. E tem o tema da Emília, do Sítio Novo, não é uma releitura, não é um cover, mas são coisas que estão fora do disco, mas a gente está sempre produzindo algumas coisas, né? Não necessariamente. José, que a gente está trabalhando agora. Que vai sair agora. Tributo ao Odair, e a gente gravou Uma Lágrima, que não é uma música conhecida dele, mas, sem querer, a gente escolheu a primeira música que ele gravou na vida, foi essa música. Então, tem um conteúdo emocional assim grande, e eu fico feliz dele ter gostado. E, recentemente, vai sair um documentário também, 50 anos de rock, que a gente fez uma regravação de uma música dos anos 80, do grupo chamado Katrina and the Waves, que é Walking on Sunshine. E, em breve, vocês vão ouvir também por aí. Oi. Meu nome é Yuri. Prazer. Tudo bem? Vê-los pessoalmente, falar com vocês. Obrigada. Quando eu vou a shows, eu gosto daquele momento em que os artistas dizem como fizeram a música, porque é um momento ímpar, porque você só tem essa ideia no show. Talvez uma entrevista ali, mas no show é diferente, você está vendo a pessoa falar.
Então, eu gostaria que o John falasse como é que ele fez uma das músicas. Eu, se possível, gostaria de saber até aquela que diz assim, é do Ruído Rosa, que diz, você pensa que eu não vou fazer, eu faço, você pensa que se eu ajudar, não vai, e no final você pensa que eu não vou fazer, eu matei. Então, eu queria que você dissesse... eu queria que você dissesse como você fez essa música. Essa música, aliás, é o tema do nosso Brasil atual. Assim. Cai bem agora como luva dessa música. Eu geralmente, quase todas as músicas eu faço assim. John, só um minuto, são duas perguntas. Sim. Como nós estamos aqui... Calada! Vai lá. Como nós estamos aqui no encontro, que normalmente é um encontro literário, né? Desculpa, eu queria saber... Não entendi. Um encontro literário. Aqui, quase sempre nós encontramos aqui para falar de livros. Vocês são novidade, né? Falar de música. Mas eu queria que vocês dissessem... Eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão lendo, o que vocês leem, né? E se tem alguma música sua que é inspirada em literatura, num livro específico. A literatura... Vou responder a segunda primeiro. A literatura, eu acho que ela... às vezes você até pode ter uma influência específica de um livro, né, que te influenciou, mas ela eu acho que ela é muito maior do que isso. Leitura é um negócio que faz parte de você mesmo. Cada livro que você lê é como se você estivesse comendo aquele. Pelo menos para mim é assim. Ele vira parte da sua matéria-prima para fazer qualquer outra coisa, assim. Nesse momento, eu leio de tudo, assim, desde livros, sei lá, Albert Camus, não sei o quê, coisas do tipo assim, mas agora eu estou lendo um livro do Stephen King, que é o rei do horror, do terror e tal, e algumas pessoas falam isso na literatura e tal, mas assim, o cara é muito bom, e esse livro dele não é um livro de horror mesmo, ele é um livro que fala sobre a literatura de horror. Stephen King, recomendo. Ele é um cara que me inspira a fazer músicas cinematográficas, com historinhas, porque é um sujeito que escreve, quando você vê, parece que você está vendo o filme já. Muito bom. Bom, Tribunal de Causa... O que você está lendo, Ricardo? Você está lendo? A Bíblia. É sério. É um grande livro, cara. Mas é sério. Estamos querendo tornar uma pessoa melhor nesse Brasil. É sério. Não matarás, não roubarás. Não, eu já li a Bíblia. Não cobiçará a mulher do próximo. Mas... Quase impossível, mas a gente tenta. Mas você... Principalmente quando ela é Fernanda Takai, né? Terrível, né? Oi? Não entendi. Não, eu não entendi. Repete, por favor. A gente não ouviu mesmo. A gente não ouviu. Ele disse, não cobiçarás a mulher do próximo. Isso é difícil, não é? É verdade. Uma mulher tão bonita, tão interessante. Como não? Ainda bem que você está aqui. Eu não fiz nada. Por isso é que eu não fico muito próximo, cara. Não, mas você está lendo a Bíblia, mas você não vai sair da banda, não, né? Não. Então tá. Cara, depende, porque eu sei de gente que montou igreja em Los Angeles, está muito bem. Pode ser. É daqui, né? É daqui. Infelizmente, aconteceu isso, mas a gente está falando dos Raimundos, é isso mesmo. Uma banda da qual eu gosto muito e torço para que volte. Enfim. Mas, agora falando sério, eu sou um péssimo leitor, mas eu acabei de ler agora, demorei muito, porque é um livro, para mim, um pouco difícil, foi Budapeste, do Chico Buarque, que é fantástico. Quem não leu ainda, vale a pena. Mas demora, porque, enfim, é Chico Buarque. Eu tive lendo bastante algumas coisas ligadas à vida de mãe, né? Não, mas é sério, porque um dos livros... A vida do bebê. A vida do bebê é a minha Bíblia, está lá. Não, é só por garantia, assim. Não, mas sério, eu li recentemente um livro chamado Modern, porque eu tive que fazer a orelha do livro, então eu li direitinho, bonitinho, que conta a história de duas amigas minhas que também tiveram filho acima dos 30 anos. Ali também o livro da Graziella Moreto, que é mãe, Onde Vende o Manual, que é um livro bem divertido. Ela tem uma filha chamada Nina. Ana Laura, tudo bem? Ela tem uma filha chamada Nina também, a gente é super amiga, também foi uma outra história de coincidências que em breve depois eu conto assim, para vocês. E 2 livros sobre música, que eu acho interessante a gente conhecer cada vez mais o que aconteceu e o que acontece na música
do Brasil. Um deles é o Como Dois São Cinco, que é do Pedro Alexandre Sanches, que faz uma leitura da carreira inteira do Roberto Carlos e do Erasmo, e ainda joga Vanderleia também no Triângulo Amoroso ali, que é um documento histórico sobre música brasileira. Eu acho... É uma leitura recomendada para quem gosta de música, para quem quer escrever sobre música. Acho que o Pedro escreve super bem. E eu estou no meio do Eu Não Sou Cachorro, Não, que muito por causa do nosso envolvimento no projeto do Odair José, que fala dessa geração considerada brega, produtora de música brega, uma leitura disso nos tempos da ditadura. E a gente entende um pouquinho dos bastidores da música e aprende a dar valor também a outras produções, não necessariamente só o que você escuta. É um livro muito, muito bacana, muito bem escrito. Eu só queria, antes do John responder outra pergunta, falar para vocês que o Sempre um Papo não é só literatura. Tudo bem que a gente faz literatura, mas a gente quer trazer para vocês tudo de bom, tanto da música quanto do cinema. E o Pato Fu é nossa estreia aqui em Brasília, lançando CD, falando de música, de toda a sua trajetória. Mas é porque eles são novatos. São novatos, gente. Lá em BH já existe há 18 anos e a gente participa desde 97. Deixa eu só corrigir. Sempre... Ano que vem a gente faz 20 anos em BH. 20 anos, olha, então são Agradeço os 3 anos, os 2 anos aqui de Brasília. Espero que dure muito mais, tá bom? Agora, só para vocês não ficarem totalmente com ciúmes, o cenário daqui é muito mais bonito que o de Belo Horizonte. Porque é para vocês. Cadê o Yuri que fez a pergunta do... Já sentou. Cadê a Fugiu? Ali, ó. Cadê? Surgiu ali. Tribunal de Causas Realmente Pequenas, essa música. É engraçado, eu geralmente não tenho grandes histórias para te contar sobre como eu fiz uma música. Assim, eu não sou... eu acho que eu não sou de grandes inspirações de uma música. Eu escrevo frases, assim... e depois eu tenho que ficar tentando completar. Eu escrevo um verso, acho aquele verso bom e falo, pronto, agora eu tenho um verso bom, eu tenho que terminar de fazer essa encrenca aqui. Pelo menos mais uns 30 bons, né? E eu vou juntando algum outro bom que tem a ver e acabo fazendo uma música, assim. Eu acho que tem todo tipo de compositor. Tem uns caras que são mediúnicos, assim, escreve uma música e sai aquele negócio. E no meu caso não sai, vai saindo, sabe? E... essa música, para mim, é o hino dos pessimistas. É um amontoado de frases que dizem que tudo pode dar errado, por mais que você se esforce. Okay. Esse é o significado da música. Olá, boa noite. Meu nome é Pablo, é um prazer conversar com vocês. Tenho 3 perguntas. Peraí, pode? Vamos se Não, A pode. última é mais um pedido, seria um... Tô brincando. Tá pode. ok. Tá. Começou a complicar. A última é um Só porque a pedido. gente tem um tempinho. Tá bom. A primeira pergunta é em relação a Agridoce, que para mim também é a melhor música. Tem referências do Roberto Carlos realmente ou foi coincidência? A segunda pergunta é com relação à demora desse último disco ao vivo, esse último disco inédito. Se foi com relação à herdeira de vocês ou se foi problemas com a indústria fonográfica. E o terceiro pedido vai ter o espaço para fotos e autógrafos? Sim. Claro. Quer dizer, isso depende se a fila para perguntas aumentar bastante. Bem que a gente não pode, que a gente tem que exibir alguns clipes. Agridoce, sim, ela é totalmente, intencionalmente Roberto e Erasmo. Eu fiz ela pensando no tema, na melodia, na divisão, aquela coisa de você canta um verso, toca um pouquinho, canta o outro verso. É um clima meio Estrada de Santos, meio, sei lá. E é engraçado porque eu vejo muita gente dizendo que ama Roberto e Erasmo dessa época, mas eu não vejo isso muito no som. Assim, as bandas das pessoas que falam que isso é bacana não colocam muito isso como influência audível no som. Bom, já que ninguém colocou, a gente coloca. E tem uma coisa, eu também vejo muita gente falando, muito artista falando, não, porque eu me fecho no meu mundo interior e tudo que eu faço vem de mim, assim. Acho que a gente é a única banda que fala tudo. Não, a gente queria soar como Jackson 5, a gente queria fazer uma música Roberto Carlos. Eu não vejo nada de mal, assim, porque a gente se alimenta da arte dos outros, a gente
né, sem fazer plágio, né, de preferência, de literatura, de cinema, do cotidiano. E se isso vem naturalmente ou se intencionalmente a gente busca esse caminho, a gente faz questão de falar, aliás, assim, é uma coisa que a gente sempre fez, né? O que mais? Da demora do disco. Nossa, é uma longa história, mas vamos lá. No final de 2003, no final de 2003, com a parada maternidade, que a gente queria dar um pouco mais estendida, numa conversa com a BMG, a gente percebeu, e também eles tinham acabado de importar o catálogo da Abril todo, foi um monte de banda para lá, Capital, Los Hermanos, né, um bocado de coisa lá. E que o cronograma de trabalho deles, para a gente, não ia ser bom. Então, a gente sempre teve uma relação muito boa lá, colocamos as cartas na mesa e falamos, olha, a gente vai vir de uma parada maternidade, se não tiver, que não tem um cronograma ainda muito bem acertado, nem nosso, nem de vocês, e como vocês estão com esse prazo muito dilatado, a gente teve uma proposta de outra gravadora, e teve mesmo, na época, a EMI. Então, a gente fez uma rescisão com eles. Para você ir para uma gravadora, você precisa primeiro rescindir o seu contrato, ou pagar uma multa lá, e depois fazer toda a negociação e assinar com a outra gravadora. No meio do caminho, isso era mais ou menos fevereiro, março, entrou um outro presidente. Passado, né? Fevereiro, março do ano passado. Já era 2004. Entrou um novo presidente na EMI que não... A gente não tem o perfil dele e ele não tem o nosso perfil, digamos assim. E a pessoa que tinha nos convidado para ir para a companhia, que se chama Jorge Davidson, que trabalhou com a gente vários anos na BMG, saiu. Então, se a gente entrasse naquela gravadora, a gente ia levar uma bela de uma geladeira, assim, não ia ser nada produtivo para a banda. A gente não assinou, eles também não sinalizaram que queriam assinar, e a gente foi procurar outra gravadora. Houve o convite do Tom Capone, que estava na Warner, que é um cara que sempre nos encontros com a banda, ele sinalizou que o disco de cabeceira dele era o Ruído Rosa, que ele gostava muito da banda, e ficou sabendo que a gente tinha saído estava nessa situação e queria trabalhar com a gente. Aí aconteceu essa fatalidade, ele morreu no acidente em Los Angeles, e na época foi tão chocante, assim, eu acho que para a vida, uma tragédia pessoal dele e da mulher dele, que estava com um neném de 1 mês em casa, tudo que a gente preferiu nem comentar isso. Isso não veio à tona em momento nenhum. Só agora, depois que o disco saiu, que a gente está contando essa história. Em respeito a ele, eu acho, em respeito à carreira que a gente teve e a amizade que a gente teve e tudo. E a gente achou que era um sinal, isso tudo estava acontecendo, assim, ó, deu errado ali, deu errado aqui, o Tom morreu. Vamos terminar esse disco sozinho, vamos gravar no nosso estúdio, que já era o plano, o John produzir. Então, a gente resolveu bancar o disco todo, partir para essa independência na produção, totalmente, e depois fechar a distribuição. Daí, a gente terminou o disco mesmo em fevereiro. Fevereiro desse ano. Em fevereiro de 2005, quando foi feita a master. Já com a master pronta, a capa pronta, a gente ouviu algumas propostas de distribuição de vários selos e a gente estava quase para lançar por conta própria, porque nenhuma delas tinha sempre alguma coisa que tinha que mudar no disco ou não estava do jeito que a gente queria. Tinha alguma coisa que, a essa altura da vida, com 13 anos de carreira, assim, já tendo bancado tudo do próprio bolso, tinha que ser uma proposta boa, no mínimo decente, né, para a gente continuar a carreira. E aí, a gente não tinha mostrado o disco para ninguém da BMG, porque no meio do caminho houve a fusão da Sony com a BMG. E aí a gente, vamos mostrar então para a BMG, a Sony BMG. E, por incrível que pareça, o novo gerente, que a gente não conhecia, nunca tinha trabalhado com ele, Bruno Batista, ouviu o nosso CD, foi a Belo Horizonte. Na mesma hora que ele ouviu, ele falou, eu quero esse CD na Sony BMG. Assim, e do jeito que ele é, não quero mudar nada, gostei do disco por inteiro, da capa, das músicas, e eu não quero que vocês conversem com mais ninguém. Eu acredito na banda. A gente pensou também que... a gente foi um voto de confiança mútua dele no disco, na palavra dele ali, e fazia muito sentido a gente voltar dessa forma, né? Porque eles queriam a gente tem todo o nosso catálogo lá, todos os outros discos, com exceção do Rotom Music, são lançados ainda pela Sony BMG. Então, de certa forma, ia ser uma boa continuidade da carreira dessa forma, assim, de ter
né, de ser querido de novo pela companhia. A gente saiu meio... Tem muito artista aqui, né, não estamos nos planos, e, de repente, uma pessoa importante lá nos quis de volta. E daí a gente fechou um contrato, um licenciamento. Esse disco, né, Roto Music, Epic, Sony, BMG, é um licenciamento e que vem com o que tem de mais importante. A gente tem o melhor do mundo independente, que é toda a produção em mãos, né, liberdade criativa, toda a proposta musical que a gente tem foi feita, e tem agora a logística de uma gravadora grande. Acho que depois de você ter um produto pronto, a principal coisa é você fazer ele chegar às pessoas. Então, conseguimos fazer uma master barata, tanto que o disco ele pode ser encontrado, já vi até 18,40, sendo vendido a 18,40, enquanto todos os outros lançamentos são 25, 30. Tem loja que está vendendo a R$40, tem loja a 35, mas se procurar, tem loja vendendo barato, porque foi um acordo nosso com a gravadora, de ter um preço sugerido baixo. Quer dizer, a gente tentou juntar tudo o que existe de bom que possa existir entre artista e o mundo de uma major, assim, né? E, apesar do mundo ter dado essas voltas todas, tristes até, eu acho que a gente voltou da melhor maneira possível. Foi uma história longa, né? Mas também vocês souberam de várias coisas. Né? Tinha mais uma pergunta? Não, né? Não, tá não. bom. Fernanda, Johnny, Ricardo, não liguem para essas ilações, essas insinuações dessas pessoas que vêm dizer coisas para vocês ficarem discutindo lá no quarto do hotel. Não, estou brincando. Seguinte, eu não costumo ser fã de banda, não, mas vocês são... me foram apresentados uma fita de vocês, de show ao vivo, acho que foi no Circo Voador. Vocês chegaram a tocar lá? No comecinho, nossa, bem no comecinho. Então, e você naquela gostou época... nessa fita? Cara, sim. Não, porque... Vocês já ouviram falar do Feijão, que era guitarrista do Escola de Escândalos? Sim. Ele era fã de vocês, então ele que tinha. me mostrou a fita de vocês e eu fiquei apaixonado, porque eu achei... Bom, em primeiro lugar, vocês são a banda mais simpática do Brasil, na minha opinião. Obrigado. É legal que vocês não têm esse histrionismo, né? Vocês se vestem assim de uma forma simples, têm uma atitude simples, e eu acho que é por isso que as pessoas se identificam. E também acho a banda mais original do Brasil também. É uma coincidência. E eu não sou de puxar saco, não. Não sou mesmo. Estou falando sério. Alguém conhece ele aí? Eu. Inclusive, eu quero trazer vocês para tocar aqui em Brasília. Oba! Tá? Eu preciso até pegar o contato de vocês. Tá? Tá bom. Outra coisa que eu queria dizer, eu queria perguntar sobre aquela música em japonês, se surtiu algum feedback, algum retorno, se tocou no Japão, por exemplo? Essa música aconteceu coisa incrível, porque a gente achava que era uma música que não ia tocar em rádio, nem no Brasil. E ela teve uma luz ali, né? Em alguns momentos ela chegou a ser executada em rádio. E ela foi muito sucesso na Itália. Não me pergunte porque não tenho a mínima ideia. A gente vendeu quase 30 mil singles. Minha sugestão é que vocês gravem uma música em italiano, talvez faça sucesso no Japão. Mas já tem em italiano, mas não colou não. Não, mas no Japão aconteceu uma coisa bizarra, que foi lançado o single na Itália, mesma gravadora, né? BMG Brasil, BMG Itália, BMG Japão. E eles lançaram no Japão o single de depois. E não lançaram do Made in Japan. Então eu fiquei bem esquisito isso. Essa só a última pergunta. A citação da música, eu acho que tinha na trilha do Muppet Show. Muppet Show, Muppet Show, Era do Muppet Show, né? Mas como é a citação, vocês tiveram que pagar direito autoral? Não, tudo autorizado. Até muita gente... Essa música é um... Para quem não sabe, é o Maná. Fiz um duo com a Fernanda Takai. E a gente falou que não ia dar nem uma palhinha, cara. Não, Você conseguiu. Você trabalha naquele canais de venda, não, cara? Cara, eu não sou bom vendedor. Você é muito bom, cara. Você conseguiu isso. Ouvi isso. A gente falou que não ia dar uma palhinha, a gente ia se segurar aqui. Ouvir isso de uma banda que vende milhões são grandes elogios. A gente está querendo que você venda alguns discos pra gente. Se vocês não vendem milhões, então tem gente surda, vocês são muito bons. Bom, respondendo, Maná Maná é uma música dos anos 40. É mesmo? É bem antiga. Pô, eu pensei que eu estava muito velho. É dos anos 40 e já o Muppet Show já foi uma reciclagem, foi um aproveitamento dela lá. Quando a gente teve a ideia de usar a música, claro, a gente tem, ainda mais
estando dentro de uma grande gravadora, nada sai sem esse tipo de autorização. Sim. Você procura, os autores não são mais vivos, tudo, mas tem alguém que gerencia essa obra lá nos Estados Unidos. Então, ela é uma obra autorizada. Até morreu, né, o criador, né? Dos Muppets, é. Mas dessa música, né, nem Era um é uma autor, pessoa né? famosa. Eu gostaria de saber que vocês vão lançar um clipe de cada música do disco. Eu gostaria de saber se vocês vão lançar quantas músicas em rádios assim também. Vão lançar várias músicas em rádio? Música não é uma coisa que a gente escolhe especificamente para rádio. A gente geralmente faz um disco sentindo orgulho de todas as músicas. E aquela que o cara da gravadora, tem sempre aqueles caras que ficam lá discutindo, olha, essa música é mais legal, é maneiro. Então, aqui esse pessoal escolhe, como está dentro do nosso disco, qualquer uma é bem-vindo. Eu não acredito, hoje, a indústria está muito complicada, tocar em rádio ainda é um mercado concorrido. Eu acho que provavelmente esse disco vão ter aí 2 ou 3 músicas de trabalho, isso na minha singela crença. Isso depende muito de vários fatores, mas esse disco já está partindo para a segunda, porque o La 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 Iê já chegou a tocar em algumas rádios, teve o clipe estreado na MTV, e a gente partiu agora para o Anormal, que não sei se já está tocando aqui, mas já está chegando provavelmente. É que esses clipes, né, esses clipes que você estava falando, na verdade, eles correm de maneira paralela ao single de rádio, assim. O single de rádio é aquele negócio, que toca em todas as rádios e tal. Isso é um negócio que é até difícil de a gente controlar. Sei lá se o negócio vai tocar em rádio. Tomara que toque. Seria bom se tocasse todas as músicas. Mas a gente sabe que isso não acontece, e aqui, não só no Brasil, como em todos os lugares, a figura do álbum, né, aquele disco que você sabe as músicas todas, isso está ficando cada vez menos importante. As pessoas estão se acostumando com o disco prata, aquele CDR assim, que tem um monte de música de um monte de banda. Você não sabe mais rádio, né? Você não ou a coletânea da rádio, ou a coletânea da novela, você não. O álbum, ele está desaparecendo, e de uma certa maneira a gente fazer essa coisa de ter clipes de todas as músicas e pôr no site dá um pouco de foco em cada música, a cada mês, assim. Acho que cada música vai ter seu momento de celebridade um pouquinho. E eu acho que o conteúdo, o grande conteúdo agora, e cada vez mais, é a própria internet mesmo. Isso não tem como evitar. O suporte físico, assim, o CD, por mais que a gente goste, ele vai perdendo a importância. Acho que uma das alternativas é você encher um site de muito conteúdo, de muita coisa, e isso vai ficando uma outra diversão que não é a mesma de 20 anos atrás, mas é tão bom quanto. Primeiramente, peço desculpas por estar aqui de novo. Eu sou o Thiago e, tipo assim, eu não ouço muito vocês, sabe? E... Obrigado. Primeira vez que eu tô vendo vocês, e uma colega tá aí a passar um CD pra mim, e eu queria saber, assim, qual foram as bandas que mais influenciaram vocês antes de formar a banda? Eu acho que nós todos, cada um tem influências bem diferentes, assim. O que é ponto comum entre todos da banda são os anos 80. Eu, particularmente, as bandas que eu mais ouvi quando eu era adolescente, assim, acho que esse tipo de som é o som que mais te influencia o resto da vida toda. Por mais que depois a gente escute coisas novas, mas aquilo que você escuta quando tinha 15 anos, quando tinha 16 anos, aquilo ali gruda, assim, e passa para sua mão, assim, sabe? É diferente de um som que você escuta hoje e fala, isso é legal, mas aquilo não muda o seu jeito de tocar. E esse tipo de som, para mim, entre coisas brasileiras, os brasileiros, o povo da vanguarda paulistana, Premeditando Breck, Arrigo Barnabé, esses caras, e os gringos, Divo, B-52s, Clash, Talking Heads, são as coisas que mais me influenciaram. Legião, sinceramente não. Legião é uma banda que eu gosto, assim, mas ela não passa pra minha mão. É isso que eu tô querendo te dizer, sabe? Assim, eu não toco como o Dado Villa-Lobos. Eu aqui do Brasil, a minha banda favorita, que está até gravando um DVD neste exato momento, e eu não pude estar presente, porque estou aqui. Exatamente, nesse exato momento. Bom. A Blitz é a minha banda favorita brasileira, e fora daqui, gosto muito da Suzanne Vega, que é uma cantora americana,
Gosto muito de Duran Duran, Cure, aquelas coisas que eles têm vergonha, mas eu não tenho vergonha. E eu ouvi muita coisa que os meus pais ouviam, né? Eu acho que a gente tem um momento da vida que a gente ouve por tabela. E meu pai, ainda bem, ele tinha bom gosto. Ele ouvia Nara Leão, Clara Nunes, essas coisas boas aí. Gilberto Gil. Bom, sobrou para mim... Fala aí, Elvis Presley. Elvis, claro. Eu sou fã, carteirinha, tenho banda, canto nessa banda Elvis. E só que nos anos 80, quando a coisa aconteceu no Brasil, eu realmente não estava escutando. Eu só fui escutar The Clash depois, quando eu conheci o John. Eu estava escutando, era Plebe Rude, Capital, Paralamas, Titãs, Legião. Acho que da banda, um dos maiores fãs da Legião sou eu. E tem uma credencial autografada do Renato Russo, pouco antes de morrer, que eu guardo as 7 chaves. Enfim, mas o que pega, no final das contas, o que acontece numa banda é que tem sempre um que mostra um som para o outro. Putz, cara, isso é legal, isso é bacana. E a gente acaba tentando falar a mesma língua, principalmente quando a gente está em processo de criação de um disco. Eu procuro muito saber o que a Fernanda está escutando. A Fernanda é uma biblioteca de memória, assim. Ela escuta uma música e aí você vai atrás, puta, aquilo ali era muito legal. E a gente vai, no final das contas, se completando nessa referência musical, nesses bate-papos, assim, às vezes num restaurante, num ônibus, por que você está ouvindo? Eu procuro um pouco correr atrás, até para falar a mesma língua, porque se de repente eles chegam lá ouvindo Ba, eu chego escutando Tchan, aí ferrou. Não vai funcionar, né? Meu nome é Raquel. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês, porque eu realmente achei muito boa a produção desse CD que vocês fizeram. Parabéns, João. Muito boa mesmo. Também gostaria de falar que eu sou uma fã há muitos anos já, um bom tempo mesmo. E primeiramente, assim, eu gostaria de lembrar, assim, pensar um pouco, que nos últimos CDs que vocês têm tido uma influência um pouco maior de eletrônico, né? De som eletrônico mesmo. Eu queria saber um pouco de como que foi o contato que vocês tiveram com o eletrônico, como é que começou a surgir, assim, sendo que já não tinha tanto no início. E segundo, também em relação aos clipes que vocês fazem, vocês têm muitos clipes de animação, assim, eu vejo, tem acho que metade até quase é de animação. E eu, assim, por que assim de ser a metade de animação? Por ser, vocês não gostarem muito de aparecer a banda no show ou qualquer coisa do gênero? Tá. Bom, essa coisa dos eletrônicos é até bizarro, como diz a Fernanda, porque o nosso primeiro disco era totalmente eletrônico, né? O nosso primeiro disco as bases eram todas eletrônicas e tinha guitarra, baixo, violão e vozes, mas não tinha baterista. Então a gente realmente é uma banda que já começou eletrônica. Só que a eletrônica daquela época era um negócio low-tech, assim, o som era meio pobre, digamos assim. E não soava como música eletrônica. A gente usava instrumentos eletrônicos, mas não tinha essa sonoridade que hoje em dia é associada ao techno, ao, sei lá, house, blá, blá, blá. Hoje em dia a gente usa aquela sonoridade ainda, usa batera, usa os instrumentos orgânicos, piano, e usa os instrumentos eletrônicos também. E muitas vezes os eletrônicos eles pulam na nossa percepção porque eles são um ponto de diferença quando você tem uma banda tocando organicamente junto com essas coisas que são mais associadas à música eletrônica pura. A gente gosta muito disso, tem muitos artistas que fazem esse tipo de mistura, como Björk, como Massive Attack, essas coisas assim, e, sei lá, a gente comprou uns equipamentos melhores, entendeu? Os do início eles eram muito toscos, e aí o som saía daquele jeito. E agora melhorou um pouquinho, eles são mais bonitinhos. Não, e sobre os clipes, eu vou falar um pouquinho mais rápido, né, para a gente ter tempo de ver os clipes. A gente tem esse projeto que se chama Mini Clips, para lançar todos os clipes desse CD, porque a gente tem só mini verba, né? Então, e é um projeto que é nosso, não tem nada a ver com a Sony, BMG, quem banca isso é a gente. E desde o início, antes da gente saber se ia lançar por qualquer coisa, a gente já tinha encomendado esses clipes com várias pessoas que a gente gosta, ou diretores com os quais a gente já tinha trabalhado no passado, ou molecada que a gente viu alguma coisa e acha que tinha potencial para fazer um trabalho bacana. Então, nós temos 7 clipes prontos
E tem boa parte dele feita em animação, eu acredito, como a gente fez o disco em casa, tendo um computador bom e muito trabalho em frente ao computador, tem muita gente hoje que produz muita coisa em casa sozinho, num computador, com uma DV, captando algumas coisas, fazendo stop motion, ou mesmo a pessoa que domina o traço, ou colagem, sei lá o quê, e monta um clipe legal sozinho, e com uma verba que a gente pode dar. E o mais interessante do projeto, além de viabilizar isso, da gente ter imagens que contem a história da música, ou contem outra história, mas tem algo a mais, é que a gente não fez nenhum pedido em especial para nenhum diretor. Eles estavam livres para fazer o clipe do jeito que fosse, na técnica que fosse, e não tinha nenhuma censura da nossa parte, e o resultado tem sido incrível. Assim, a gente tem gostado muito do que viu, e não é à toa que as pessoas que a gente chamou se identificam também com a nossa música. Então, acho que, no fim, teve uma convergência de quereres, assim, deles trabalharem com a gente com eles outra vez, mesmo sem poder pagar o que eles talvez merecessem, né? Mas vocês vão ver daqui a pouco. Então, 7 clipes. E até o final do ano a gente pretende lançar todos num DVD que vai conter, além dos clipes, algumas cenas de bastidores da turnê, que começa dia 3 agora em Belo Horizonte, e também algumas cenas de making-off do disco, que a gente documentou, gravou lá em casa enquanto fazia o disco. Queria perguntar como é que surgiu a ideia de participar da música Deus Sofia, do Dance of Days. Eu me comunicava com o Fábio Altro, o pessoal chama mais de Nenê, né? O Nenê Altro, por e-mail. Ele sempre me escrevia, falava, eu toco na banda, Dance of Days, não é nem o tipo de som, não é parecido com o que a gente faz, mas gosto muito do jeito que vocês levam a carreira. E me mandava o material deles, me mandava o zine dele, o Antimídia lá. Eu comecei a entender um pouco também como eles faziam e me lembrou muito o nosso início e também até hoje. Eles não ficam parados, eles fazem tudo com as próprias mãos, fazem a camiseta, né? O cara, ele mesmo que redige o zine, distribui, ele que vende o ingresso. Uma banda muito produtiva, muito ativa. E ficamos amigos, internautas, assim. Aí ele me chamou para gravar, eu estava esperando a Nina ainda, né? Acho que sim. E aí eu falei, olha, tô grávida, acabei de parar uma turnê aos 7 meses, estava com barrigão, e eu vou ficar mais em casa. Se tiver jeito de eu gravar em casa, você me manda o CD. Isso, ele tinha me convidado antes da Nina nascer. Aí demorou para ele me mandar a música. A Nina nasceu, e com a Nina pequenininha, aos 6 meses, mais ou menos, a gente começou a fazer uns shows aqui e ali. Um deles foi em Diadema. Ele deixou o CD e ele deixou o CD lá com a gente no camarim. Aí eu ouvi a música, falei, bacana, gostei da música, tive uma ideia para uns vocais, vou gravar. Gravei em casa e mandei para ele, via internet. E eu gosto muito desse tipo de coisa, assim, quando existe uma empatia mesmo. Não gosto muito de participações nos discos por participar. Quando me convidam e eu aceito, é porque tem alguma coisa, alguma empatia mesmo, ou eu gosto muito do tipo de som. E no caso deles, é uma banda que eu admiro bastante, e acho que eles merecem todo esse sucesso que eles têm ainda no mundo underground, assim, mas que vem crescendo a cada dia. Eu sou Haroldo. Fernando, a gente é conterrâneo. Amapá? Sim. Ó. Então, olha, em 87 eu saí de Macapá, fui a Santana, peguei o trem e fui à Serra. Serra do Navio. Exato. Aí eu queria que você falasse um pouco desse teu período lá, porque é incrível, você é o único amapaense que bate no peito e fala, eu sou da Amapá. Que isso? Não, a gente costuma dizer que ela é a única amapaense que conhece, que existe. Agora a gente sabe que não. Não, você também, ó. Você está falando para todo mundo aí. Eu também, olha. E o meu primo Daniel, que mora em Belém, quando eu disse que eu vinha para cá, ele disse, então, diz para a banda que eu mando um abraço e um detalhe. Na nossa família, ninguém conhecia Pato Fu. Até o dia que o Daniel chegou e disse, olha, tem uma banda de Minas e tem uma moça de Macapá, uma japonesa. Aí eu passei... Tudo bonito. E para fechar, perguntar aqui para o Mr. Ulloa. Mister, é o seguinte, falar um pouco do trabalho que você fez com o Arnaldo, considerando as limitações de saúde dele. Eu comprei o disco, tá genial. Quando o Lobão veio aqui, eu mostrei pro Lobão e ele disse, eu tenho orgulho deste CD, parece até que foi ele que produziu. Mas eu imagino que, considerando a saúde do Arnaldo, deve ter sido uma mão de obra. Então, comenta pra gente, por favor. Arnaldo Batista, todo mundo sabe quem é, né?
Acredito que a plateia de hoje, sim. Eu costumo falar, se você não sabe quem é Arnaldo Batista, faz cara de que sabe, porque deveria saber. Arnaldo Batista é um dos caras mais importantes da música brasileira, do rock brasileiro principalmente, e ele teve um acidente há 20 anos atrás e tem as limitações físicas dele mesmo, e ele ficou esse tempo todo sem fazer um registro decente da criatividade que ele tem dentro da cabeça ainda, e precisava de uma mão, e calhou de eu e o Rubinho sermos essa mão para ele. Rubinho Troll, o Rubinho que mora Troll, em Londres. Com a ajuda das novas tecnologias, grava tudo lá no computador, depois dá uma arrumada assim, que às vezes ele não acerta uma coisa aqui, mas a ideia está muito bem registrada ali, é só dar um tapinha para a coisa ficar realmente legal. E é um disco que me deixa muito orgulhoso e me deixou, num certo momento, até assustado de ver a importância desse negócio. Quando isso começou a ficar público, que eu estava fazendo um disco do Arnaldo, que o Arnaldo estava fazendo um disco novo, nossa, eu vi a quantidade de gente que esse cara tem como fã, a importância que ele tem, as portas que ele abre, assim, tipo, sei lá, a gente tem um tempão que não vai no Jô Soares, né? Aí ele foi no Jô, a gente não foi. Foi só falar que o Arnaldo tinha feito um disco no mesmo dia, o João convidou a gente para ir. Quer dizer, o Arnaldo ele abre umas portas incríveis, cara. Assim, ele tem fãs no mundo inteiro. Ele é muito maior do que o Patofu. E eu meti a mão nesse vespeiro e fiquei muito feliz que as críticas foram, na maioria, muito positivas. Mesmo aqueles fãs mais antigos dele não tiveram rejeição pelo disco. E me enche de orgulho. Meu nome é Almir. Olá. Eu queria fazer, serei breve, já que eu sou o último. Não tenha pressa. Não, né? Eu tenho uma banda, eu quero ser famoso. Vocês me dão um caminho legal, assim, como é que é? O que a gente sente um pouco é muita gente que pergunta: como é que eu gravo meu CD, faço sucesso? Não é só gravar o CD. Gravar CD, hoje em dia, todo mundo grava, né? Mas eu acho que você tem que ter boas composições, tem que saber se apresentar ao vivo, fazer um show bom, começar a cultivar a sua própria plateia. Isso, naturalmente, vai aumentando. Não dá para falar assim, não, eu vou fechar aqui hoje, vou me apresentar, né, vou mostrar meu trabalho de uma vez só. Não é assim, realmente é uma construção dia a dia. O John sempre é o melhor exemplo, porque 10 anos, tem uma banda por 10 anos, a banda acabar, depois ele montar outra banda e começar tudo de novo. Eu já tem 13 anos. Não, mas eu tenho uma fórmula de sucesso. Pega uma menina bonita que canta bem pra caramba e coloca na banda.